Olá, Olá, Bruna, boa noite. boa noite. Olá, Olá, Natália. boa noite. Aí, maravilha. Estamos todos online. Então, Sim. vamos dar início à nossa live de hoje. Mais um episódio do nosso podcast Homeopatia em Foco. Meu nome é Paulo Ribeiro e eu e a Natália Ferraz somos médicos homeopatas aqui em Florianópolis e idealizamos esse podcast com o apoio da Associação Médica Homeopática de Santa Catarina, da qual eu faço parte, sou secretário. E o nosso objetivo aqui é trazer informações de qualidade, as novidades sobre a homeopatia, sobre a ciência homeopática, com o intuito de desmistificar muito, né, do que acontece, do que circula nas redes, que acaba por confundir as pessoas. Então, o nosso objetivo aqui é esclarecer a todos. E hoje contamos com a participação da doutora Bruna Fernandes, também médica homeopata lá em Goiânia. Seja bem-vinda novamente, Bruna. Obrigada, fico muito feliz com o convite mais uma vez. Obrigado. A gente que agradece o seu aceite, a sua Sim. participação em mais um episódio. Boa noite, Então, pessoal. Muito feliz de estar começando mais um episódio. então vamos lá. O tema de hoje é como é feita a escolha dos medicamentos homeopáticos. E para dar início à nossa conversa, eu vou passar a palavra para a Natália. Vai lá, Nath. Sim, então tá. Eu que tive a ideia de fazer esse episódio, na verdade, porque aconteceu de na mesma semana dois pacientes meus me perguntarem assim: Ah, depois que você escolheu o remédio, você me explica por que que você escolheu esse remédio? Eu pensei, meu Deus, vai ser um áudio de 40 minutos que eu vou ter que mandar para os pacientes explicando, porque é muito complexo. E aí me veio isso, né, de que talvez outras pessoas tenham esse interesse de entender como é feita a escolha. E talvez, pensei, que entendendo as pessoas também quebrem um pouco do preconceito, assim, porque como a homeopatia ainda é muito confundida com outras terapias, né? Com floral, com outras terapias vibracionais, enfim, que talvez não tenha todo esse complexismo da homeopatia, eu pensei que explicando tudo aquilo que a gente tem que estudar, tudo aquilo que a gente tem que observar na consulta e depois reler a consulta, estudar minuciosamente, fazer repertorização, comparar redes, que é o que a gente vai explicar hoje, pensei assim, nossa, talvez as pessoas entendam que é muito diferente numa consulta homeopática e ter um olhar individualizado do que simplesmente ir numa farmácia e comprar um floral para ansiedade. Então, esse é o meu intuito também, assim, de poder mostrar o valor do que a gente faz, né, do que a gente estuda, porque a homeopatia, eu lembro que até um dia eu estava conversando sobre isso com o Paulo, é uma especialidade médica que você vai estudar até o resto da vida, por muito conhecimento. E aí vocês vão poder entender um pouquinho disso assim nessa live, da complexidade do que a gente faz e de qual é a importância de passar por uma consulta médica homeopática e tomar uma homeopatia individualizada. Né? O que que é isso? O que que é uma homeopatia individualizada? Isso, exatamente. Então, é justamente essa é a principal característica da prescrição homeopática, né? É essa individualização. É aí que está, né, a diferença, né, a mudança de paradigma para a medicina alopática. E Isso. nesse momento, né, algumas pessoas podem estar pensando: ah, mas o meu médico alopata também me faz uma prescrição individualizada, personalizada, porque ele olha os meus exames e sabe exatamente qual vitamina que eu estou precisando. Ou, por exemplo, eu fiz um teste genético aqui, sei qual que é o antidepressivo que melhor vai apresentar uma resposta para mim. Mas não é isso que a gente está querendo dizer, né? A homeopatia ela tem uma individualização em um outro nível, né? É uma outra questão essa que a gente está tentando trazer, né? Sobre a individualização da prescrição homeopática. Então, Isso. E eu acho que para. Ai, desculpa, Paulo. Eu ia isso. falar da lei de Eu vou semelhança, não sei fazer. se era isso que você ia falar. Não, não, pode introduzir, Natália, sobre a lei de semelhança, e depois eu faço a diferenciação da alopatia para a medicina homeopática, né? Tá, Para a gente beleza. traçar o Desculpa te raciocínio. cortar. É Tranquilo, a vai lá. empolgação inicial da live. E então, assim, né, na homeopatia, a gente já explicou isso em outros episódios, eu acho que isso também vai ajudar a esclarecer nesse início. A homeopatia tem leis próprias, já que ela é um outro paradigma da medicina.
E uma dessas leis, a gente já teve outros episódios sobre isso, então quem quiser volta lá para não ficar tão repetitivo, mas uma dessas leis é a lei da semelhança. Então, o que que isso quer dizer? Que a gente vai buscar o medicamento homeopático que mais se pareça no quadro como um todo com o quadro que o paciente está vivenciando, com os seus sintomas físicos, seus sintomas mentais, emocionais, sua forma de ser, sua história de vida, porque no olhar da homeopatia nada disso é acidental. Né? Então, a história de vida, a forma que a pessoa é, os sintomas que ela desenvolve, tudo isso tem uma explicação num nível mais sutil. E tudo isso nos conta sobre qual remédio homeopático a pessoa está precisando. Então, isso, né, essa é a lei da semelhança, assim, a gente buscar entender quem aquele indivíduo é e buscar o remédio homeopático que mais se pareça com essa pessoa e com esse momento da vida dela como um todo. Isso, exatamente. E aqui eu gostaria de fazer um paralelo, né, um comparativo de como é feito a escolha do medicamento homeopático dentro da alopatia, né, e para quem está chegando agora também, às vezes, né, só para conceituar, alopatia, medicina convencional, medicina biomédica, né, todos esses termos são sinônimos, né, então a gente está querendo, estamos, né, nos referenciando à medicina hegemônica, né, essa que é mais comumente encontrada atualmente. Então, dentro da medicina alopática, como que acontece a consulta e a escolha da medicação? Então, o médico, né, vai te escutar, vai fazer algumas perguntas no intuito de chegar num diagnóstico o mais preciso possível com aquilo que você está apresentando. E uma vez que ele estabelece esse diagnóstico, a gente tem uma terapêutica, né, que vai tratar esse diagnóstico. Então, vamos dar um exemplo aqui. Imagina, né, que você tem uma asma, e depois de algumas perguntas ali, eu entendo que a sua asma é do tipo leve e intermitente. Então, uma vez diagnosticado com essa classificação de asma, a gente vai buscar, né, na literatura, nos estudos científicos, quais os melhores medicamentos. Existem guidelines para isso, né, que nos dizem quais são as melhores drogas para utilizar para essa condição específica. Então, é assim, né, que o raciocínio da medicina alopática acontece. Ou Para a seja, é homeopatia, protocolado, né? isso, exatamente, Natália, é algo protocolar, é algo feito através de guideline, né? E Todo já mundo que tem a mesma asma leve intermitente vai ter a mesma medicação. exatamente. Para a homeopatia, a gente brinca, né, que quando a consulta do alopata chega ao fim, que a gente estabelece um diagnóstico, aí que para a homeopatia que vai começar a consulta, o processo, né? Porque o diagnóstico em si não existe, por exemplo, um tratamento para asma, né? Que foi o nosso exemplo, para asma leve intermitente. Por quê? Eu posso ter uma asma leve intermitente, mas né, a minha crise vem, por exemplo, à noite, quando eu estou deitado, às 3 da manhã, eu sinto uma sensação de opressão no peito e me falta o ar e eu começo a tossir uma tosse seca, por exemplo. A Natália, né, no nosso outro exemplo, tem também uma asma leve intermitente, mas a asma dela é desencadeada, por exemplo, quando o tempo esfria, quando vem uma frente fria, uma chuva, ou quando ela leva um susto, ela começa e tem, né, falta o ar, vem uma sensação de que vai desmaiar, por exemplo. Ou seja, a gente vai dar um medicamento diferente para cada um deles, porque a gente faz essa individualização. Então, é isso que a gente busca na consulta homeopática, né? São essas peculiaridades de cada caso. Exato. Isso. E como que é, né, que a gente vai fazer essa escolha? Eu gosto de dar exemplos também, igual o Paulo deu. Pro homeopata, o paciente, é como se fosse, todo mundo aqui já montou um quebra-cabeças, né? É como se chegasse o paciente ali, ele é um jogo de quebra-cabeças, mas a gente não tem a caixa para ver o resultado final. Então, o paciente vai contando para a gente o que ele sente e a gente vai montando essas pecinhas até encaixar e ver qual é a imagem do paciente. E essa imagem que eu estou falando vai ser o medicamento que ele vai precisar. Então, chega o paciente, para o homeopata, a gente precisa do máximo de detalhes, igual o Paulo citou. Então, às vezes ele acha assim, nossa, às vezes ela nem quer saber isso. E eu falo, não, me conte, porque eu preciso Uhum. saber do máximo de detalhes que o paciente tem. Então, ele precisa me contar os sintomas que ele tem e eu vou querer entender o que que melhora, o que que piora. Quando tem algum horário que você vê que é mais frequente,
E para além dos sintomas, eu preciso saber mais quem é esse paciente. Quem é essa pessoa que está com essa doença? Então, o caso da asma. Tudo bem, você tem essa asma, mas me conta, quando essa asma começou, o que estava acontecendo na sua vida? Isso para a gente é muito importante. Como que era a vida da pessoa até chegar nos dias de hoje? Como ela reage aos acontecimentos da vida? Então, para a gente é importante se é um paciente que guarda mágoa, remói, ou se ele é aquele paciente que se posiciona e enfrenta. Tudo isso são modos de reagir e, consequentemente, modos de adoecer. Então, para nós na homeopatia, as emoções, o mental do paciente e as características dele são muito importantes para a gente chegar no remédio. Então, a gente precisa de uma boa consulta. Por isso que a Natália até falou, não adianta você ir na farmácia de homeopatia e falar, eu tô com asma, me dá um remédio. Nossa, porque são muitos medicamentos disponíveis. Na homeopatia existem milhares, mais de 5.000 remédios. Então, a gente precisa dessa consulta para identificar os sintomas que você tem, as características que você possui, para a gente encontrar esse remédio. Então, além desses sintomas, dessas características, o homeopata sempre tem que estar atento também ao que a gente chama de sintomas raros, estranhos e peculiares. O que é isso? Se você tem uma enxaqueca e você fala, minha enxaqueca piora com a claridade, piora com o barulho, me dá náuseas. Isso é comum, isso é o normal, assim, o que a maioria vai ter. Agora, se você me fala que a sua enxaqueca melhora quando você fica numa claridade, num lugar barulhento, opa, o homeopata vai falar, ó, isso aí é estranho, é diferente. Então, a gente, durante a consulta, a gente vai ouvir tanto os seus sintomas comuns, as características, as modalidades, quanto ficar atento ao que te deixa único. O que torna você único? Quais são suas peculiaridades? Tanto dos seus sintomas quanto do seu jeito de ser. Então, outro exemplo bobo, né? Nossa, doutora, quando eu fico triste, me dá uma vontade de chorar. Isso é comum. Agora, se você me fala que você tá triste, te dá vontade de sair correndo, correr uma maratona, eu vou falar, opa, estranho, diferente. Então, a gente sempre tem que estar atento a isso, porque é isso que vai nos guiando na procura do remédio. Então, a Bruna, gente vai só vou te montar. interromper um pouquinho para falar Claro. ainda do sintoma raro estranho peculiar, antes de você sair disso. Para trazer para os pacientes o quanto que é legal, porque para nós, homeopatas, o que mais importa é o que é raro, estranho e peculiar, que é o que menos importa na medicina convencional. E quantas pessoas não têm um sintoma que, tipo assim, não cabe dentro de diagnóstico nenhum, não tá em exame nenhum, é super estranho. Tipo, um médico convencional vai olhar para aquele sintoma e vai falar: Cara, o que que eu vou fazer com isso? Não serve para nada. E para nós, é tipo, cara, esse é o ouro da nossa consulta, esse é o que mais vai nos guiar pro seu remédio perfeito, sabe? Então, eu fico pensando, eu nunca esqueço um dia que eu tava na faculdade ainda, mas eu já sabia que eu queria ser homeopata, e daí eu tava no estágio, assim, do hospital, e a paciente falando assim pra mim: Nossa, eu tô, tipo, com uma gripe, só que é tudo do lado esquerdo. Tipo, e aí ela ficava dando muito ênfase nisso. É só esse ouvido, é só esse nariz, é só, tipo, aqui nesse tórax que dói, é só do lado esquerdo. E aí eu pensava assim, ai, como eu queria já ter um conhecimento de homeopata, porque eu sei que isso importa muito na homeopatia. Mas na medicina convencional, não tem o que eu fazer com essa informação. Tipo, na medicina convencional, não me importa se é só do lado esquerdo. Tipo, o que me importa é se o seu diagnóstico é de uma infecção de vias aéreas superiores bacteriana ou viral. E aí, tipo, pronto, entendeu? Não me importa se é do lado esquerdo, se é do direito, se é só é à noite. Então, tipo assim, isso é muito legal para os pacientes. Porque é isso que vocês querem contar pro médico. E se você conta para um médico normal, convencional, ele não vai levar à tona a sua informação rara, estranha e peculiar. E para nós, isso é o que talvez mais vai nos guiar para um medicamento, assim. Então, isso é uma parte da individualização, né? Que é legal, assim. Perfeito, Natália. E outra coisa que eu noto ainda nessa pauta é também sobre os problemas de vida que o paciente está vivenciando. Então, ele está ali passando por problemas financeiros, muitas dívidas, correndo risco de ser despejado, e isso está trazendo muita angústia, ansiedade, insônia. Para o médico convencional, tá, vou tratar sua insônia, vou te dar um Zolpidem aqui, você vai dormir melhor. Para a gente é muito importante, a gente quer saber o que está acontecendo na vida dele e como É, isso está afetando ele. A gente vai conseguir ajudar nisso, nesse é. ponto. Então, é um medo de ser despejado. Isso para a gente tem muito valor.
Então, isso também eu acho muito legal, que eu via muito na faculdade também. Os médicos, assim, impacientes para ouvir a história de vida. Ah, brigou com a cunhada e isso deixou ela mal. Pra gente é importante, eu quero saber da É, briga com a cunhada. sim, exato. Então, a gente vai pegar esses sintomas, igual eu falei, né? Tanto do. E outra coisa que acontece, o paciente chega até mim com uma enxaqueca. E aí eu vou perguntando além, né? Vou querer saber, porque além da queixa principal, para a gente identificar esse remédio, a gente também tem que saber do restante do organismo, porque a gente compreende o adoecimento do seu organismo como um todo, né? Então você está com enxaqueca, mas como é o seu apetite, sua digestão, como que está o seu sono? A gente precisa de tudo, do panorama geral ali do paciente. E depois que eu tenho essa consulta completa, lembrei o que eu ia falar. E às vezes os pacientes chegam com uma queixa, enxaqueca. E aí ela começa a falar: não, doutora, eu tenho também insônia, mas vamos, assim, pode ser. Eles acham que eu vou conseguir resolver uma coisa só. Então, porque geralmente vai no gastro, resolve a questão do estômago, vai no neuro, resolve a questão da enxaqueca. E eu falo: não, eu vou querer te ajudar em tudo. Eu quero ajudar você no seu desequilíbrio. Eu quero que tudo equilibre. Então, eles ficam também surpresos de entender que a gente vai englobar o todo, né? Então, a gente Exato. pegou os sintomas, compreendeu o paciente. Tá, tenho todas essas informações. Como que eu vou achar o remédio, já que eu falei que são milhares de remédios? Para isso, os homeopatas precisam ter um grande conhecimento da matéria médica. A matéria médica são os remédios mesmo, a descrição dos remédios, o que eles atuam em cada parte do corpo. Então, o homeopata tem que ter esse grande conhecimento dos remédios, mas mesmo assim, são 5.000, mais de 5.000 remédios, então ninguém tem tudo isso gravado. Então, existe uma ferramenta para nós homeopatas que se chama repertório. Antes, o repertório era totalmente manual, então era um livro que você vê lá os sintomas e os remédios. Hoje em dia, a gente tem ele digital. Então, antes tinha que fazer tudo manual. Você tinha que ir anotando, fazendo a soma. Hoje, a gente tem repertórios digitais que auxiliam. Então, é basicamente uma busca, como se fosse um catálogo. Você vai colocar ali esses sintomas que a gente citou, raro, estranho, peculiar, sintomas emocionais, e a Natália vai dar um exemplo daqui a pouquinho de como é uma repertorização. Então, a gente vai jogar os sintomas e vão aparecer ali os remédios que englobam essas características. E não só, vou pegar o que mais pontuou. Não, o homeopata ainda precisa rever os remédios mais bem pontuados para ver se realmente se assemelha ao quadro total do paciente. Então, é um trabalho muito amplo, muito cuidadoso e detalhado. Por isso que é importante que você tenha um homeopata para te guiar, para te tratar, para te medicar. Então, eu acho que é Quer que eu dê o basicamente. exemplo, Bru? Pode dar. Tá, então eu vou explicar. Então a gente vai. Essa é a primeira parte, né? A gente vai adentrar um pouco mais, assim. Mas a primeira parte da nossa tarefa no pós-consulta é fazer a repertorização, que é a gente vai pegar os sintomas do caso e vai transformar ele em rúbricas repertoriais, que a gente chama. Né? Então, eu vou ler uma repertorização, assim, de uma paciente antiga minha, só para vocês entenderem um pouco. Então, ó, ele é dividido por sintomas, então, por sistemas, perdão. Então, é o sistema da mente, das extremidades, do fígado, do gênito urinário, enfim, dividido por sistemas. Então, exemplo, mente, medo de doença iminente. Então, olha, o paciente tinha medo de uma doença iminente. Mente, ansiedade acerca de sua saúde. Extremidades, dor na mão, de manhã agrava. Extremidades, dor na mão, pressão melhora. Extremidades, dor ardente. Cabeça, dor de cabeça, né? Cefaleia, antes da menstruação. Generalidades, fraqueza. Generalidades, fraqueza por falta de sono. Então, assim, a gente vai indo e aí vocês vão vendo quanto que a gente vai detalhando. Mente, hipersensível quando houve crueldades. Mente, histórias horríveis afetam-na profundamente. Mente, ansiedade após ouvir crueldades. Aí, generalidades. Comida e bebida gordurosas agravam. Aí, cabeça. Dor, né? Dor de cabeça. Dolorida, como se tivesse batido a cabeça, né? Como se tivesse uma contusão. Dor de cabeça, região occipital, noite agrava. Genitais femininos, menstruação dolorosa. Aí, mente, falta de autoconfiança.
Mente, amor pelos animais. Dente, ranger dos dentes da noite. Extremidade, sensação de choques. Extremidade, sensação de corrente elétrica. Então, olhe quantos sintomas a gente consegue pegar, né? Quão detalhados são esses sintomas. E cada uma dessas rúbricas, cada um desses sintomas detalhados que eu escolhi para essa paciente, tem uma infinidade, assim, vocês não têm noção. Se vocês pegarem um repertório de homeopatia, vocês vão ficar chocados com tudo o que nós consideramos sintomas. Então, cada uma dessas rúbricas está ligadas a um grupo de medicamentos. Então, aqui, por exemplo, se eu pegar essa, né, extremidade, sensação de corrente elétricas, vão ter ali uns 20 remédios que têm essa sensação. Aí tem algumas rúbricas que elas são maiores, que a gente fala, né? Então, por exemplo, uma dor de cabeça occipital. Essa é uma rúbrica que vai ter mais, vai ter talvez uns 200 remédios que tem essa dor de cabeça. Occipital é a região da nuca aqui, para quem não sabe. E aí o repertório eletrônico ele vai fazer então essa junção, né, entre todas as rúbricas e vai nos falar quais foram os remédios mais pontuados. Então, quais eram os remédios que mais tinham todas essas rúbricas. E isso tem muito a ver com esse quebra-cabeça que a Bruna começou a falar, né? E hoje, graças a esses repertórios digitais, mesmo com uma repertorização minuciosa, a gente vai chegar, não vai chegar em um, a gente vai chegar em alguns remédios. E aí a gente vai partir para a segunda parte, que eu acho que a Bruna vai falar mais um pouquinho antes da gente adentrar. É, pode continuar, não sei assim, o que que Tá, você. não, eu ia falar que a gente vai chegar para a segunda parte, que aí é para ir para análise dos reinos, né? Que Ah, é para sim, análise dos autores contemporâneos, assim, porque como sim. a gente vai chegar em um conjunto de remédios e não em um, a gente ainda vai ter que escolher entre esse conjunto. E aí, como que a gente faz, né, para escolher entre esse conjunto? Perfeito. Atualmente, eu falo que a homeopatia tem crescido muito mais, porque além desse digital, né, que foi o que a Nath falou, nós temos grandes homeopatas contemporâneos. Então, são homeopatas da atualidade, muito estudiosos, que estão trazendo novas formas de abordar o caso, novas formas de escolher o medicamento. Nath, desliga o seu microfone que Aqui. tá dando eco. Obrigada. E um dele, a gente vai falar um pouquinho desses novos autores contemporâneos. E um deles é o mais conhecido, que é o Sankran. Ele é um médico indiano que compreendeu esse adoecimento, esse desequilíbrio da energia vital de outra forma. Ele foca na sensação vital, que é como se cada um de nós, quando a gente tem esse desequilíbrio da energia vital, a gente expressa de uma forma semelhante a algum elemento da natureza. A algum elemento da natureza, podendo ser do reino mineral, do reino animal e do reino vegetal. E essa sensação vital vai ser expressada no paciente, seja tanto na forma que ele sente os sintomas físicos, quanto na forma que é o emocional dele. Gente, desculpa, continua dando eco. Vocês Tá estão dando ouvindo? eco? Não, Eu aqui tô pra mim não ouvindo, tá mas eu dando acho que eco é no nenhum. seu mesmo, Bruno. É É, porque eu e Paulo fechamos os nossos e continuou com eco. Ah, desculpa. Tá, aqui tá sem eco nenhum, tá? Pode tá. Ah, é? continuar falando, Bruna. É. Tá. Então, ele entende, né, que vai ter esse desequilíbrio e ele compreende entre os reinos. Então, eu vou dar um exemplo. Um paciente de origem, assim, que tem um desequilíbrio do reino mineral, ele vai ser um paciente que fala muito de estrutura, de segurança, medo de perder sua posição, sua segurança. Ele vai ser um paciente com um discurso mais organizado. Um paciente que é do reino vegetal, ele traz muito tema de sensibilidade, de como o meio o afeta. Ele também pode trazer o discurso um pouco mais desorganizado, assim, porque ele é muito sensível e fala de um tema e depois de outro, e tudo em volta o afeta de alguma forma. E o tema e o reino animal são pacientes que muitas vezes vão trazer a pauta de competição, de eu versus o outro, de sexualidade, de instintos. Então, ele foi compreendendo essa forma de expressar o seu desequilíbrio, que é essa sensação vital. E dentro de cada reino, ainda tem toda uma divisão. Então, ele fez um método para você conseguir entender do paciente o que ele está sentindo
E quando ele te traz isso, você consegue compreender qual grupo de medicamento ele está, em qual reino, qual sub-reino. Então, quando é o reino mineral, a gente usa a tabela periódica, que a Natália vai falar, que é muito incrível. E por que que isso é tão incrível? Porque o Hahnemann, quando quando a homeopatia surgiu, lá no final do século XVIII, ainda não existia o estudo da botânica, que é do reino vegetal, da zoologia, que é do reino animal, e da tabela periódica. Ainda não existia a tabela periódica. Então, lá atrás, na homeopatia clássica, que a gente usa o repertório, a gente não sabia ainda dessas divisões. Hoje, a gente usa ainda esses conhecimentos lá de trás do Hahnemann, da homeopatia clássica, e a gente tem essas novas informações, que a ciência está sempre evoluindo e a homeopatia, como ciência, está acompanhando essa evolução. Basicamente, isso pode seguir, Natália. Exato. E eu vou complementar ainda um pouquinho sobre o Sankara antes da gente ir para os outros autores. Mas que o que ele fez, assim, que foi extraordinário dentro da homeopatia, que foi revolucionário, foi que ele categorizou, né, os medicamentos, assim. Então, porque antes de Sankara, só para vocês entenderem, né, por que que tudo isso importa e como é que a gente sabe que os remédios têm essas características? A gente sabe graças à experimentação que fizeram medicamentos e que fizeram registros muito minuciosos dessas experimentações e também pelos casos curados com esses medicamentos. Então, os autores mais antigos, desde a época de Hahnemann, eles experimentavam as substâncias e eles tinham grupos de experimentadores que registravam tudo, registravam como é que ficava o humor, quais que eram as mudanças que eles sentiam na forma de ser, como eram os sintomas. Então, tudo isso foi registrado e também junto com o uso desses remédios nos pacientes e observando a forma dos pacientes de ser, os temas em comum, isso tudo foi estruturando as matérias médicas. Só que antes dos autores contemporâneos, isso era tipo, cada matéria médica é uma. Então, por exemplo, no reino mineral, que hoje em dia a gente sabe que tem as características do reino. Não, antes eram só remédios, digamos assim, largados, entre aspas, né? E aí você tinha que, tipo, ir um por um, ler a matéria médica de um por um para saber qual é o do seu paciente. E o que Sankara fez que foi maravilhoso foi que ele categorizou, então ele conseguiu ver características em comuns, né, nos remédios de cada reino, e dentro de cada reino ele viu características em comuns nos remédios de cada subclasse, que, por entre muitas aspas, coincidências, segue os mesmos da natureza. E isso é muito perfeito, né? Então, as características dos remédios, isso a gente já sabia pelas matérias médicas. Antes de existir a tabela periódica, a gente já sabia quais eram as matérias médicas daqueles remédios específicos. E aí depois, por entre aspas, coincidência, né, os mesmos grupos da tabela periódica têm as mesmas características. Então eles viram que existe esse alinhamento perfeito entre, né, como as coisas se expressam na natureza e como as coisas se expressam nos medicamentos homeopáticos, que por consequência é no nosso corpo, já que o medicamento homeopático vai atuar no nosso corpo, né? Já que o nosso corpo representa o desequilíbrio que aquele medicamento vai tratar, assim. Então, Exato. eu sei que talvez para quem esteja. Pode Eu falar, gostaria de Paulo. fazer uma complementação, né, a esse tema que vocês estão falando. O Sankara, ele traz justamente essa da outra canção, né? Ele faz essa metáfora, né? Que a pessoa, né, o paciente, a pessoa que está adoecida, estaria vibrando, né, em uma outra frequência do que aquela que seria a natural dele, né? Então, ele chama, né, que seria uma outra canção não humana, né? E essa outra canção pode ser mineral, pode ser animal, pode ser vegetal, né? Então, ele usa, né, dessa metáfora para explicar essa forma como a gente entende, né? E é isso que a Natália trouxe, né? A homeopatia é uma ciência natural e ela se relaciona, ela tem inter-relações com esses outros campos do saber, né? Como a Bruna trouxe da zoologia, da botânica, né? Dos estudos dos minerais. Então, Sim. é por isso que a gente fala, né, que a homeopatia é uma ciência em pleno desenvolvimento. Atualmente, né, se qualquer um daqui, né, for fazer uma busca no PubMed, que é uma das maiores bases de dados de estudos científicos, né, e procurar lá por homeopathy, né, homeopatia em inglês, vai ver, né, uma linha assim ascendente, exponencial do número de pesquisas que têm sido feitas ultimamente.
E, Sim. né, sei que não é o tema da live, mas só para falar aqui também que eu acho importante, o Brasil é um dos países que se destaca também nessa produção científica, né, ao lado da Índia, ao lado da Suíça, dos Estados Unidos, também Inglaterra, Eu gostaria de trazer isso, né, que também temos bons cientistas brasileiras, né, inclusive duas brasileiras que se destacam internacionalmente nesses estudos das ultradiluições, né? Então a gente estuda muito, estamos, né, descobrindo novas propriedades físico-químicas da água. E por isso, né, entendemos essas interrelações que ela tem com os nossos adoecimentos. Ótimo. Agora me dei uma perdida aqui. Acho que você falaria do Schouten agora? Isso, se quiser Sim. falar do Se show. você Eu queria quiser. falar mais uma coisa do Sankara, eu tô tentando lembrar o que que era. Mas eu, enfim, acho que eu vou pro show. Já que Então vem. tá. Bom, se voltar, eu trago de novo. Então, o Sankara, ele foi o pioneiro nisso, né? E aí a gente vai ter outros autores contemporâneos que agregaram conhecimento a essa categorização dos reinos de Sankara. E um deles é o Schouten, que ele fez um estudo muito aprofundado na tabela periódica, então nos medicamentos do reino mineral, né? E agora até lembrei que eu ia falar antes, já vou aproveitar e já vou falar. Que a Bruna trouxe esses exemplos, né, do que a gente vai observar na consulta para saber se o paciente ele tá num desequilíbrio que está mais sintonizado com o reino mineral, vegetal ou animal. E mais além, né, dos temas e das palavras que ele traz, o Sankara nos ensina assim a tentar investigar e chegar nessa sensação mais profunda do paciente, que é uma sensação que ela não é necessariamente racional. Então, é, quem já fez uma consulta de homeopatia, e eu imagino que a Bruna e o Paulo façam a mesma coisa, é muito comum que durante a consulta talvez a gente peça para fechar o olho, para tentar, tipo assim, se conectar com a sensação que você está sentindo, que não é o sintoma, que não é aquilo que a mente explica, é a sensação. Porque é nesse nível mais profundo que começa o desequilíbrio. E aí a gente descobre umas coisas assim que, nossa, são lindas de ver, né? Quando a gente fecha o olho e dá uma mergulhada assim, talvez para o paciente aquilo ele pense, nossa, mas meu Deus, como que numa consulta médica isso importa para o médico, né? Mas importa porque essa sensação central vai me guiar muito para entender, tipo assim, de com qual conexão que isso tem. E como vocês viram, eu vou só contar um exemplo que me veio agora, assim, porque, nossa, foi muito lindo, foi um caso que a paciente respondeu muito bem. Que além, a gente vai fazer tudo isso, né, da repertorização, ler matéria médica, mas eu fui mergulhando, mergulhando na sensação dela, e eu sei que é difícil para os pacientes quando a gente faz isso, assim, não é fácil olhar para esse nível mais profundo. E aí, no fim, ela chegou numa sensação que ela se sentia engaiolada, muito engaiolada, assim. E aí eu fiz a repertorização, fui estudar, e eu cheguei num remédio que foi feito com a pena de um pássaro que vive engaiolado. E aí eu dei para ela esse remédio e ela melhorou muito das queixas dela. Então, assim, eu fico pensando, cara, que perfeito, que é essa conexão, assim, é um nível que. E é nisso que a ciência está indo investigar, porque, claro, a ciência está em avanço, e aí chegar nessas sutilezas, assim, né, que a homeopatia consegue alcançar, é um processo, né, para a ciência conseguir explicar tudo isso. Mas mesmo enquanto a ciência ainda não explica, isso já está acontecendo, assim, né, essa cura desse nível muito sutil, assim. E então, agora voltando para o show, que era o que eu ia falar, ele fez esse estudo, então, da tabela periódica, né? E aí, o que que ele percebeu? Que as linhas da tabela periódica e as colunas têm temas em comum. E esses temas, além de serem em comum, eles seguem uma ordem que seria como se fosse uma ordem de desenvolvimento da vida. Então, a primeira linha vai começar com os temas do ser ou não ser, do não nascido, do nascer ou não nascer, reencarnar ou não reencarnar. E aí, a segunda linha já vai para uma questão mais do eu, né? Quem sou eu? Qual é o meu papel no mundo? E assim as linhas vão descendo. E isso pode parecer bastante abstrato quando a gente está falando, mas na consulta é muito claro quando o paciente nos conta. Então, por exemplo, assim, a terceira linha vai falar de relacionamentos, a quarta linha vai falar de trabalho. E tem consultas em que a pessoa realmente vai só voltar no tema de relacionamentos. Tem consultas que a pessoa vai só voltar no tema de trabalho.
E isso é o que a pessoa tá vivendo, tipo, assim, a pessoa tá vivendo aquele tema. Pra ela, sabe, o problema, tudo que ela volta a pensar é relacionado ao trabalho. Então, isso vai me guiar pra quarta linha da tabela periódica. Se, claro, se for um paciente que demonstrou características do reino mineral, né? E se tiver também os sintomas da repertorização. Então a gente vai juntando, né? A gente vai fazendo essa sinergia, que é o que o Sankara nos fala, né? A gente vai juntando esses métodos. Então a gente vai juntando o método clássico da repertorização, a leitura da matéria médica, a sensação central de Sankara, o estudo da tabela periódica de Scholta, e a gente vai adicionando mais pecinhas, assim. E outra coisa incrível que Scholta descobriu foi o estudo dos lantanídeos. Então, ele fez o estudo de toda a tabela periódica, e o último grupo a ser adicionado à tabela periódica foi o grupo dos lantanídeos, que seriam minerais que estariam ali na linha do ouro. E esses minerais, eles são muito especiais, assim, porque eles estão muito ligados com pessoas que têm muita sensibilidade e muita busca pelo mundo interior. Pessoas que buscam muita autonomia, que são, assim, muito relacionadas às pessoas com altas habilidades, né? E aí isso tem, assim, também, essa linha específica dos lantanídeos tem sido muito boa, né, no tratamento de pessoas do aspecto autista, de idade, TDAH e altas habilidades juntos, assim, então é isso, a homeopatia está evoluindo junto com a ciência e cada hora a gente vai descobrindo. Nós, espero que um dia também, mas eu digo, esses autores contemporâneos, né, eles vão descobrindo coisas que vão nos ajudando muito, assim, a ter pistas e a poder ter mais soluções para os nossos pacientes, né? É isso mesmo, Natália. E agora eu gostaria de apresentar, né, falar um pouquinho sobre mais um desses autores contemporâneos. E como vocês já estão percebendo, né, o raciocínio da homeopatia é sempre um raciocínio complexo, né? Como a Natália falou, a gente vai pegando partes aqui, partes ali, repertoriza, e qual que é a sensação da pessoa, os temas, né? Essa é a grande diferença para o raciocínio da medicina alopática, que é um raciocínio, né, como que eu posso dizer, cartesiano, né, unidirecional, linear, né? A homeopatia não é linear, é um raciocínio complexo. E esse autor que eu vou falar agora, que chama-se Massimo Mandialavori, ele é um italiano que também utiliza, né, dessa teoria da complexidade para fazer as suas prescrições. Ele tem bastante proximidade também com o Sankara, como que as meninas já falaram anteriormente, né? Participa da escola do Sankara direto lá também. E ele também faz esse agrupamento, né, dos medicamentos em famílias, né, de medicamentos que têm aqueles temas próximos, né? Então, a prescrição, no caso de todos esses autores contemporâneos, ela não é feita apenas e exclusivamente a partir de uma lista, né, de sintomas modalizados, como era feita anteriormente. A gente sempre busca esses temas, né, esses padrões, essas palavras que se repetem para trazer sensações tanto físicas quanto mentais, né, essas expressões. Às vezes o paciente usa-se de imagens, né, de metáforas para descrever aquilo que está sentindo. E esse é o nosso ouro, né, como a Natália falou, é isso que a gente mais valoriza e esse autor, ele valoriza muito a expressão espontânea do paciente, né? Aquilo que o paciente fala livremente, né? Sem a gente induzir. E por isso que a gente, enquanto homeopata, a gente tem que treinar muito a nossa habilidade de comunicação clínica, para a gente não induzir as pessoas ao que a gente imagina que possa ser, mas que deixe, né, aquilo vir, né, a luz da pessoa brilhar e a gente apenas captar. Como nas palavras do Hahnemann, ele falava, né, que um bom homeopata tem que ser um observador livre de julgamentos, né? Então, observar aquele fenômeno que manifesta na nossa frente e a gente, né, tem que reduzir lá embaixo, né, os nossos julgamentos, né, para apenas escutar, sem interpretar aquilo que é falado. E aí, vou citar aqui alguns exemplos desse autor, o Mandialavori. Ele escreveu alguns livros, né, ele estudou alguns grupos de medicamento. Então, ele tem livro sobre os alimentos vindos do leite, né, do que a gente chama de lax, né? Então, para quem não sabe, né, a título de curiosidade,
A homeopatia utiliza-se, né, de leite de diversos animais para a produção de seus medicamentos, né? Temos medicamento feito a partir de leite humano, de leite de vaca, de leite de cabra, de leite de cadela, de leite de égua, né? E por aí vai, né? Vários animais e cada um com a sua característica que Até lembra. de leoa, desculpa, assim, até, né, mais distante. Isso, de leoa, de gata, De de golfinho, não loba, é? de Não, tô golfinho, viajando. exato, de todos É, os entendi. mamíferos, né? Ele juntou, né, a classe dos mamíferos e sintetizou esses medicamentos, né? Então, só, né, a título de curiosidade aqui, né? Os medicamentos de leite têm muito temas, né, de alimentação, de vínculo, de pertencimento, né, de grupo, porque os mamíferos normalmente são animais, né, que vivem em grupos, né? É, então, e aí cada animal desse, né, tem uma característica. Por exemplo, o cachorro, né? Vamos imaginar que a imagem de um cachorro domesticado. Então, né, os cachorros, né, o- a matéria médica do lac canino tem os sintomas, né, de, por exemplo, ser submisso, de ter um apetite canino, que a gente fala, né, que a pessoa come muito e bem rápido. Mas também a pessoa, apesar de ser submissa, de ir engolindo, engolindo, às vezes tem explosões de raiva, assim, né, ataques de fúria. Por exemplo, né, são características, né? Aí se a gente for pegar, por exemplo, características do lac felinum, que é da gata, né? O gato é um animal mais independente, mais autônomo, mais na dele, né? Então, tem isso na característica do medicamento, né? Então, a pessoa vai chegar trazendo essas questões para a gente e isso nos vai arremeter a esses grupos de medicamento, né? E aí, a título de curiosidade, seguindo aqui, temos esse mesmo autor fez um livro sobre os insetos, né? E aí de maneira, né? Os aracnídeos, por exemplo, né? Ele traça o perfil desses medicamentos. Dos répteis, ele também escreveu bastante, né? Então, temos um grupo de medicamentos só de serpentes, até de T-Rex, né? A gente tem medicamento também, feito a partir do fóssil do Tiranossauro Rex. Então, é isso, né? A homeopatia está se desenvolvendo a um nível muito bonito de se acompanhar nesses últimos tempos, né? E aqui, uma outra autora contemporânea que eu gostaria de trazer é a Mikal Yakir. Ela é uma israelense e é muito interessante o caminho dela, que antes dela ser homeopata, ela estudava botânica e ela traz uma contribuição muito interessante para a homeopatia, justamente por esse conhecimento da botânica que ela tinha, e ela organizou os medicamentos do reino vegetal através de uma tabela muito semelhante a essa que a Natália acabou de dizer do Schouten com relação aos minerais. Ela faz meio que isso, né, guardadas as devidas proporções, dentro do reino vegetal. Então, né, ela separa lá por monocotiledôneas, dicotiledôneas e vai justamente fazendo essa mesma progressão a partir das etapas do desenvolvimento que a pessoa está, né, das etapas né, se ela está. Mas isso não tem uma relação direta com a idade da pessoa. Às vezes a pessoa pode ter lá 50 anos, mas está apresentando um sofrimento que é característico, né, de uma criança, por exemplo, né? E a pessoa manifesta isso através das palavras, das sensações que ela descreve, entendeu? Então, esses temas, né, nos vão guiando também. Então, o que a gente quer trazer aqui, né, são várias metodologias diferentes que a gente apresentou, assim, de uma forma bem superficial, porque cada autor desse, se a gente for aprofundar, né, são horas e horas e horas e livros e livros e livros de cada um desses, né, que a gente tem que ir adquirindo esse conhecimento com o passar do tempo. É matéria para a vida toda, né, para a gente estudar. E assim, uma metodologia não sobrepõe a outra metodologia, pelo contrário, elas se agregam, Isso. né? Então, Sim. quanto mais conhecimento a gente tiver, mais apto a gente vai estar para utilizar uma metodologia ou outra, a depender da forma como o paciente se expressa, né? Então, tem pacientes Paulo, que e eu dificilmente a gente acho. vai chegar àquele núcleo do sentimento mais profundo, né? Diga, Sim. diga.
Pode falar, Bruna, vi que você queria falar também. Não, pode falar, que depois o meu vai ser Tá. um outro. É que eu ia falar justo de algo que eu vi que você compartilhou esses tempos, que eu achei que é, nossa, muito interessante mesmo, que as pessoas não devem imaginar. Tudo isso que a gente trouxe, né? Que existem vários como que divisões dentro da homeopatia. Então, vão ter homeopatas que vão ter um olhar mais voltado para homeopatia clássica só da repertorização, vão ter homeopatas que vão seguir mais a linha de Sankaran, vão ter homeopatas que vão seguir mais a linha de Choutran. Então, mesmo dentro da homeopatia, existem formas de atuar, né? Então eu sei que tem pessoas que devem olhar e pensar, homeopata é tudo a mesma coisa, né? Tipo assim, já fui em um, já sei como é. Mas na verdade, mesmo dentro da homeopatia, você vai ter várias diferentes experiências com diferentes homeopatas, porque cada um pode seguir uma linha que vai tanto mudar a forma que ele faz a consulta, como vai mudar a forma como ele vai fazer a escolha do medicamento. Então, talvez se dois homeopatas, assim, que seguem linhas diferentes, estejam vendo o mesmo paciente, contando a mesma história, talvez eles cheguem em remédios diferentes. Era isso que eu E ia falar para os pacientes saberem que eles é, podem tentar mais uma vez. Muita gente fala, ah, tentei homeopatia, não é para mim. Tentam uma vez um remédio. E igual a gente falou, é tão complexo e tão grande as possibilidades que a sim. homeopatia vai te ajudar, né? De alguma forma. Sim, às vezes você só tem que tentar mais um pouco. E às vezes o que acontece é que os próprios pacientes, como é algo tão diferente, né, como vocês estão vendo a nossa explicação, às vezes os próprios pacientes eles têm dificuldade na primeira consulta de acessar esses lugares, né, de trazer as informações que são valiosas para nós, porque eles estão muito acostumados com as consultas convencionais. E a gente fala que às vezes o primeiro remédio, mesmo que ele não seja o similium, que é o mais semelhante, que vai realmente trazer aquela cura, tipo, rápida e tal, talvez esse primeiro remédio vai abrir o caso que a gente fala. Então, esse primeiro remédio talvez vai trazer ali na ação sutil do remédio, vai trazer talvez mais consciência para o paciente ter mais percepções no corpo, conseguir acessar esses níveis mais sutis, ou então talvez algumas curas de sintomas mais superficiais e mostrar outros sintomas que estavam mais profundos e que esses sim vão nos indicar qual é a sensação central do paciente. Então, assim, como a homeopatia é uma terapia tão complexa, eu acho muito injusto a pessoa que tentou uma vez e já desistiu, sabe? Você tem que tentar pelo menos por um tempo, assim, pra realmente ter uma experiência válida, né? Com certeza, e mesmo dentro da alopatia, né? Nem sempre, a maioria das vezes não é no primeiro medicamento que dá certo, É, e muitas vezes a pessoa exato. toma esse medicamento por anos e continua se E sentindo mal, volta e lá, troca Exato. vários, né? Então é isso, somos seres complexos, né? Todos É, nós. E a gente, homeopatia exato. considera isso, né? eu queria É. só, como a minha parte era de explicar o remédio, eu queria trazer uma questão que é ir para nenéns, porque eu falei que a gente pergunta Ótimo. tudo do paciente, tem que saber as características. E o meu nenenzinho, que ainda nem tem uma personalidade formada. Então, nesses casos, é muito importante o relato da gestação, da mãe. Como que a mãe sentia na gravidez, tanto emocionalmente quanto fisicamente, além dos sinais que o neném apresenta, né? Então, às vezes é um neném que transpira muito, que mama em determinado horário, enfim, a gente tem muitas características ainda para pegar, mesmo de um nenenzinho. Era só isso que eu queria dizer, que também Sim. temos Nossa, ferramentas e os. para isso. Claro. E os nenéns têm muito. Tipo, quando você olha superficialmente, você pode achar que os nenéns são todos iguais, né? Mas depois, meu Deus, você começa a ver que, na verdade, eles são muito diferentes entre si. Muito. E isso nos conta muito sobre o remédio, né? Então, mas isso que você falou é muito bom, Bru. É muito bom que as mães saibam que a gente vai olhar bem profundamente para a gestação também, na consulta dos bebês, porque na gestação eles estavam dividindo o corpo, então eles estavam dividindo as sensações, né? E essas sensações, esses desejos, essas aversões, esses sintomas da mãe na gestação, tudo isso a gente considera nas rúbricas ali para escolher para o bebê e para também chegar, né, pelo método da sensação até o remédio do bebê. Isso. Perfeito. Teve alguma dúvida, Paulo, na caixinha? Maravilha. Deixa eu ver aqui. Teve uma pessoa, está escrito Caseirinhos com Amor. O que podemos usar da homeopatia após tomar anestesia RAC, por gentileza, para amenizar os sintomas? Vocês É, gostariam de responder, meninas? sim, eu queria dizer que
É exatamente isso que é a homeopatia não vai tratar um sintoma, não vai tratar uma doença. Foi o que a gente abordou. Talvez eu acho que a pessoa entrou, né, no meio da live e fez a pergunta. Isso. Mas na homeopatia a gente vai precisar saber mais. Tá, você teve algum sintoma, né, após a anestesia. A gente precisa saber sobre esses sintomas, as características dos sintomas, sobre você. Então, precisa de uma consulta Existem homeopática. muitas reações possíveis à anestesia. Muitas, infinitas reações possíveis. Então, a gente vai trabalhar com a sua reação à anestesia. Através da E aí, essa consulta, da importância de ter avaliação. um homeopata de apoio, né? Isso. Exato. E exemplifica muito esse tema da live aqui, né? A motivação É, para esse tema, né? É é, como que a gente chega, né, nesse medicamento que poderá ajudá-la, né? É justamente isso que a gente quis trazer aqui nesse encontro aham, de hoje, né? sim. Perfeito. Obrigada. Adorei. Maravilha, que agradeço. Ah, eu também. Bruna, você gostaria de Pode, fazer o pode convite? ser, pessoal. É só quem estiver assistindo e é um médico que está interessado na homeopatia, que viu aqui, né, que é um mundo tão maravilhoso. A gente se diverte quando a gente tem que estudar um caso, né, fazer uma análise, escolher um remédio. Aham. Eu vou coordenar uma pós-graduação de homeopatia, que dá para você assistir tanto online quanto vão ter atividades presenciais. E quem quiser saber mais, me acompanha aqui no Instagram. Obrigada, Paulo, pela oportunidade de falar aqui, que a gente quer cada vez mais homeopatas, né? Nós, homeopatas, ficamos Nossa, com felizes certeza. quando chega um médico e fala que vai fazer homeopatia. A gente gosta, né? É isso Aham. aí. É isso aí. Sim. Obrigada. Tá, gente, muito obrigada. Obrigada, Bruna, pela presença. É sempre Obrigada. muito bom falar de homeopatia, né? Meu Muito Deus. Obrigado também, meninas, por obrigada. mais um episódio. Adorei as reflexões que fizemos aqui hoje. E, né, gostaria de falar para as pessoas continuarem atentas aqui, que a gente vai seguir fazendo episódios do nosso Homeopatia em Foco. É Sim. isso. Tchau, Um tchau. abraço. Tchau.